tudo bom? Eu sou a professora Joquebede Cacau e hoje a gente vai revisar todo o conteúdo do segundo semestre e também vamos corrigir as questões da avaliação diagnóstica que vocês fizeram durante essa semana, ok? Vamos lá? A primeira questão dizia assim: os seres vivos são pertencentes ao reino plantei, são designados de vegetais. Desse reino, fazem parte diferentes grupos de plantas com características morfofuncionais específicas. Uma dessas características é a de apresentar pela primeira vez vasos para a condução de nutrientes. Na evolução das plantas, os primeiros vegetais a apresentar a característica citada acima foram as pteridófitas. A gente vai passar aqui um cladograma para a gente avaliar quais foram as características que foram surgindo ao longo da evolução e diferenciando os grupos vegetais mais recentes, ok? Primeiro, professor, o que é um cladograma? Cladograma é uma árvore filogenética, é um desenho, um gráfico que a gente faz, uma imagem que a gente faz, em que a gente vai posicionar os grupos taxonômicos de acordo com a evolução e com a diferenciação deles no processo evolutivo, tá? Então a gente pode ver aqui que as algas verdes, elas são ancestrais do grupo das plantas. Antigamente, a gente classificava as algas verdes como sendo um grupo dentro do reino das plantas, mas hoje a gente já sabe que elas não pertencem ao grupo das plantas, elas foram classificadas junto com os protozoários lá no reino protoctista. E por que elas foram tiradas? Porque a principal característica das plantas, além, obviamente, né, de ter clorofila, fazer fotossíntese, aquela coisa que a gente já está acostumado a falar, é que elas produzem um embrião multicelular. Então, quando uma planta vai se reproduzir e ocorre a fecundação, ocorre a junção do gameta masculino com o gameta feminino, se forma um zigoto e esse zigoto vai originar um embrião multicelular. Isso não acontece nas algas, então por isso elas foram retiradas do reino das plantas e colocadas no reino protoctista. O grupo de plantas mais primitivo, então, é o grupo das briófitas, que são os musgos principalmente, né? Esses musgos, eles têm esse embrião multicelular, eles possuem arquegônio, eles possuem já estruturas muito simples unicelulares de reprodução. Eles ainda não formam vasos condutores. E porque não possuem vasos condutores, eles não chegam a formar folhas e caules verdadeiros. Então a gente chama de folíolo, calíolo, porque são estruturas muito simples, ok? Tanto é que a condução da seiva, ela ocorre por osmose, por difusão de uma célula para outra, num processo muito lento, porque eles não têm um vaso específico para conduzir seiva elaborada, para conduzir a seiva bruta, beleza? O próximo grupo a surgir foi o grupo das pteridófitas, aqui representado pelas samambaias. Esse grupo já apresenta vasos condutores e tem um diferencial também, que aqui a gente tem um esporófito dominante. Professor, eu não lembro o que é esporófito. As plantas, elas se reproduzem num processo chamado de alternância de gerações. O que é isso? Na alternância de gerações, uma geração se reproduz de maneira assexuada. A geração seguinte, né, digamos assim, os filhotes dessas plantas vão se reproduzir de maneira sexuada e a geração seguinte assexuada e assim vai. Então, nessa alternância de gerações das plantas, a geração que se reproduz de maneira assexuada, produzindo esporos, é chamada de esporófito. E a geração seguinte, que se reproduz de maneira sexuada, que produz gametas, é chamada de gametófito. Nas briófitas, o gametófito é a fase predominante. Essa plantinha que a gente vê aqui do musgo é um gametófito, é uma planta que produz gametas. Essa segunda parte aqui que cresce em cima dela é o esporófito, é como se fosse o filhote, digamos assim, dessa planta. Ela é uma planta produtora de esporos. Então, essa parte aqui, ela é sexuada e essa parte é assexuada. A partir das pteridófitas, o que predomina é a forma esporófito. Então, a maioria das plantas que a gente vê, as samambaias, as árvores, as plantas em geral, elas são a forma esporófita da planta. O gametófito ficou reduzido a uma estrutura muito pequenininha, que normalmente só surge durante o período da reprodução e depois desaparece, ok? Depois das esporófitas,
surgiram as plantas com sementes, tá? Que são divididas em dois grupos, as gimnospermas e as angiospermas. Pelo nome aqui, vamos aprender. Esperma quer dizer semente. Gímino quer dizer nu, pelado, descoberto. Então, as gimnospermas têm sementes nuas, ou seja, elas não possuem flores nem frutos. E as angiospermas são as plantas com flores e frutos. Angio vem de vaso, quer dizer que a semente está dentro de um vaso. Que vaso é esse, professora? O fruto. Então, enquanto nas gimnospermas existe semente, existe um grão de pólen que contém o gameta masculino, que vai levar esse gameta masculino para outro órgão reprodutor da planta, onde vai encontrar o gameta feminino e tudo mais, nas angiospermas, além de ter a semente, o grão de pólen, essa estrutura ela fica dentro de uma flor que depois vai dar origem a um fruto com a semente dentro. Entendido? Então, vamos passar para a próxima questão. A alternativa que apresenta características comuns às gimnospermas e às angiospermas é, bom, conforme que a gente viu agora há pouco, as características comuns, a esses dois grupos é a presença de vasos condutores, a produção de pólen e a formação de semente. A formação de frutos só está presente nas angiospermas, as flores também, ok? Próxima. Quanto à caracterização dos grupos vegetais e suas interações, é correto afirmar que a resposta correta é líquens são exemplos de mutualismo entre algas e fungos. Antes de falar um pouquinho sobre líquens, eu vou comentar as outras opções porque eu acho importante. A primeira opção diz assim, musgos são vegetais vasculares. Já está errado, porque a gente viu que os musgos, as briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva, ok? A letra B diz assim, certos fungos, através de hifas, podem envolver raízes de plantas ou até mesmo penetrar nas suas células para a absorção de águas e sais minerais. Existem fungos que fazem interações e eles se tornam parasitas das plantas, ok? Entretanto, normalmente o fungo tira água e sais minerais do ambiente, não das plantas, ok? Letra C diz que as orquídeas são gimnospermas. Já está errado também, porque a orquídea, quem já ouviu falar de orquídea, é uma flor linda, é super valorizada na ornamentação. E se tem flor, não pode ser gimnosperma, ela é angiosperma. A letra E diz que as epífitas são plantas parasitas que retiram nutrientes da planta hospedeira. Falso, gente. As epífitas são plantas que elas crescem sobre o caule de outras plantas, mas elas usam esse caule só como suporte. Inclusive as orquídeas são epífitas, tá? Elas crescem, as bromeliáceas também, elas crescem em cima dos caules, né, geralmente de troncos mais altos de árvores na floresta, para poder atingir a luz do sol, mas elas não retiram nada da planta que está servindo de suporte, tá? Então ela não é uma parasita, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, aí vamos ver o que é um líquen, né? A gente fala o líquen, o que é o líquen? O líquen são essas manchas aqui esbranquiçadas que crescem em cima, e podem crescer em cima de troncos de árvores, podem crescer em cima de rocha próximo a ambientes onde haja umidade, né? E se a gente pegar esse líquen e for examinar o microscópio, a gente vai ver essa imagem aqui, ó. Essas bolinhas aqui esverdeadas são as células de algas verdes unicelulares. E esses mais compridinhos aqui são as hifas do fungo, tá? Então veja que elas estão tão unidas que você não consegue mais separar. Se eu tirar a alga do fungo, o fungo morre. Se eu tirar o fungo da alga, ele vai morrer. Eles são tão unidos que eles formam quase como se fosse um organismo só, que é o líquen. Esse tipo de associação na natureza é chamada de mutualismo. Como a alga é um ser fotossintetizante, ela produz glicose, ela vai fornecer glicose para o fungo. E o fungo, ele retém a umidade e repassa essa umidade, esses sais minerais, para as algas, ok? Próxima. Alguns seres vivos podem ser utilizados como sensores climáticos. Pequenas alterações ambientais, como umidade, precipitação atmosférica, ou seja, chuva, podem ser percebidas graças ao ciclo reprodutivo de uma briófita da espécie Octoblepharum albidum. Coletar essa planta na época chuvosa e não encontrar esporófitos maduros
é sinal de que o nível de precipitação não foi suficiente para estimular o desenvolvimento dessa estrutura reprodutiva e que houve uma pequena variação climática. O termo briófita se aplica a um grupo de plantas pequenas, de diferentes espécies, que crescem tanto em ambientes úmidos quanto em ambientes mais secos, lugares mais secos, vivendo sobre o solo, nos troncos de árvores e em rochas. Apesar de não produzirem flores, frutos ou sementes, nem possuírem vasos condutores de seiva, apresentam grande diversidade e são bem distribuídas em todo o planeta. De acordo com as características descritas no texto, é correto afirmar que também pertencem ao mesmo grupo da Octoblepharum albidum. Os musgos, a gente falou pra caramba agora de briófitas, né? E dessas plantas todas aí, a que pertence ao grupo das briófitas são os musgos, ok? As avencas são pteridófitas, os pinheiros são gimnospermas, as samambaias também são pteridófitas e as suculentas são angiospermas. Para quem não está lembrado, suculentas são plantas do tipo cactos, mandacarus, ok? Em uma aula de biologia, o professor mostrou as imagens dos organismos a seguir. Após analisar as imagens, 5 alunos fizeram afirmações sobre o reino a que cada organismo pertence, com uma justificativa. Assinale a alternativa que corresponde ao aluno cuja resposta está correta. Então, na primeira figura, a gente tem um cogumelo, que é um fungo, portanto, pertence ao reino fungi. A segunda figura é de uma alga, que pertence ao reino protoctista, uma alga verde. E a terceira figura é de uma samambaia, que é uma planta do grupo Pteridófitas. Vamos lá. A resposta certa é: o quarto aluno afirmou que o cogumelo pertence ao reino fungi, pois ele é heterotrófito, pluricelular e suas células se organizam em filamentos denominados hifas. Vale, professora, pois a minha vida inteira eu achei que o cogumelo era uma planta. Muita gente acha, porque está lá paradão, vai crescendo, você acha, pô, é uma planta. Mas não é, meu povo. O cogumelo, como os demais fungos, ele não é autotrófico, ele não tem clorofila, ele não faz fotossíntese. Então, ele não pode ser classificado como uma planta, ele é um ser heterótrofo, ele é do grupo dos decompositores, são aqueles organismos que decompõem a matéria orgânica, que fazem as coisas apodrecerem, ok? Então, o cogumelo é um fungo, ele não pertence ao reino das plantas, ele pertence ao reino fungi, ok? Próxima questão. Na evolução dos vegetais, o grão de pólen surgiu em plantas que correspondem atualmente ao grupo dos pinheiros. Isso significa que o grão de pólen surgiu antes. Lembra daquele cladograma que a gente viu? Depois do grão de pólen da semente, qual foi a novidade evolutiva que apareceu nas plantas? Flores e frutos. Então a resposta correta é a letra E, antes das flores e dos frutos. O termo biodiversidade refere-se à diversidade de formas de vida, aos papéis ecológicos que desempenham e à diversidade genética que contém. As milhares de espécies que constituem a biodiversidade do planeta são atualmente classificadas em 5 reinos. Atenção, a gente já sabe que existe uma classificação mais moderna que não considera 5 reinos, mas apenas 3 domínios. Mas essa é uma questão antiga, de 2010, 10 anos atrás. Então a gente vai optar e aí vamos analisar ainda os 5 reinos. E atenção, alguns vestibulares ainda podem trazer essa classificação em 5 reinos, ok? Mas mantenham em mente que a classificação mais moderna é nos 3 domínios, beleza? Bactéria, eucária, ok? Aquela classificação lá. Observe o quadro abaixo. Então, a gente tem aí uma coluna com os reinos e uma coluna com os exemplos de organismos. Vamos para as opções. Com base no quadro acima, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. O número 1, ele representa o reino das bactérias. Qual é o reino das bactérias? O reino Monera. O número 2 é um exemplo de organismo protista. Então, nos protistas nós temos as algas e qualquer tipo de protozoário. O número 3 é um exemplo de fungi. A gente pode citar qualquer exemplo de fungo, cogumelo, algum tipo de fungo unicelular que causa uma micose, tá certo? O número 4 é o reino em que está incluída a samambaia, que é o reino das plantas, o reino vegetal.
E o número 5, um exemplo de organismo do reino Animalia. Então, você poderia estar qualquer animal. A opção que está correta é a letra C. 1, Monera. 2, Ameba. 3, Cogumelos. 4, Plantae. E 5, Peixes. Próxima questão. Observe a tirinha que mostra imagens vistas ao microscópio. Então, você tem uma tirinha aí, onde o professor está dizendo, agora no microscópio vamos ver a ameba se alimentar de outra através da fagocitose. E aí a ameba vai chegando pertinho aí da sua ameba, e ele diz, ué, não aconteceu nada. E aí a ameba pensa, né, é que eu fico sem graça em almoçar com os outros me observando. Vamos para a questão. Sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é correto afirmar que a opção correta é a última. Ele forma pseudópodes ou falsos pés relacionados à movimentação e à obtenção de alimento. Vamos ver por que as outras opções estão erradas, ok? As outras opções estão erradas. Corrigindo o plural. A. É pluricelular e microscópico. Não, ele é unicelular. Letra B. Realiza a reprodução por meio do processo de fagocitose? Não, a fagocitose ela serve para ele se alimentar, a reprodução dele é assexuada por bipartição, ok? Letra C, apresenta tecidos especializados à obtenção de alimento? Oxe, se ele é um ser unicelular, como é que ele vai formar tecido, criatura? Se ele tem uma célula só, tá falsa. Letra D, é autótrofo, pois se alimenta de fungos, bactérias e outros micro-organismos. Essa é a questão mais absurda de todas as opções dessa questão. Se ele é autótrofo, o que significa autótrofo? Trófos é desenvolvimento, auto é si mesmo. Então, autótrofo é aquele organismo que é meio que autossuficiente, ele não precisa de ninguém para se desenvolver porque ele produz o próprio alimento. Quem são os autótrofos? Seres fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Se a ameba precisa se alimentar de outro organismo, seja ele quem for, ela não pode ser autótrofa, ok? Então a resposta certa é a última. Aí eu quero aproveitar aqui o ensejo para a gente dar uma revisada bacana nas características gerais dos protozoários. Primeiro, eles são seres eucariontes, a célula deles tem um núcleo separado do citoplasma. Se você olhar aqui, por exemplo, para essa figura aqui da ameba, o núcleo dela está delimitado por uma membrana e o material genético fica guardadinho aqui dentro do núcleo. Então, ele é um ser eucarionte. São seres unicelulares, formados só por uma célula, mas algumas espécies podem formar colônias, ok? São seres heterótrofos, que a gente acabou de falar, ó, hétero diferente, trófos de desenvolvimento. Eu preciso de outro organismo diferente de mim para me desenvolver. Então, seres heterótrofos precisam obter alimento do meio externo. E eles têm digestão intracelular. Ok? Desculpa aí o meu erro de digitação, esqueci de botar a letra M. Reprodução assexuada por bipartição na grande maioria das espécies, mas existem algumas espécies, é uma exceção, que podem fazer reprodução sexuada, como duas células se unem formando um zigoto. Esse zigoto depois vai fazer divisão celular e formar outras células. Certo? E o principal critério de classificação dos protozoários, gente, é o meio de locomoção deles. Então, a gente divide em 4 grandes grupos, de maneira mais simples, que são os ciliados, como esse aqui, ó, um paramécio. Ele tem pequenos ciliozinhos na superfície da membrana plasmática que ficam batendo e ajudam ele a ir nadando lá no meio onde ele está. Os flagelados, que possuem esse flagelo aqui, ó, tá? Como esse aqui, acho que é uma euglena isso, eu acho. Eles batem esse flagelo como se fosse um chicote para se movimentar. Os risópodes, que são os protozoários que formam pseudópodes, como a ameba que está aqui. E os esporozoários, que não têm meio de locomoção nenhum, ficam lá paradões, curtindo a vida de boa. Tá certo? Aí vamos para essa questão aqui, olha só. A disseminação de doenças entre pessoas pode ser consequência de vários fatores, como, por exemplo, a contaminação das águas, o crescimento descontrolado da população urbana, as várias formas de transporte de mercadoria entre os países, a economia globalizada, o turismo entre os continentes, um monte de coisa. Vários desses fatores aproximam de tal forma os países que tornam a saúde de cada ser humano do planeta importante para a saúde de todos os demais. A gente está vivendo isso demais agora, não, gente? Essa globalização, o transporte, a economia, fez com que a Covid-19 se espalhasse rapidinho. Sendo assim, é necessário combater as doenças infecciosas. Para aí, o que são doenças infecciosas? São doenças causadas por micróbios, por micro-organismos e que podem ser transmitidas de um organismo para o outro. Tá? Então, quando você ouviu a palavra
Doenças infecciosas são as doenças que passam podem ser passadas pelo contágio de um organismo para outro e que são causadas por micro-organismos. É necessário combater as doenças infecciosas onde quer que ocorram, pois uma epidemia nas áreas mais remotas de qualquer um dos continentes pode resultar em surtos em quase todos os lugares do mundo. Gente, eu acho que essa questão de vestibular estava assim com a premonição sobre a Covid-19, porque ele acabou de explicar basicamente o que aconteceu esse ano, né? Mas vamos lá. E é de 2015, hein, a questão? Vamos lá. Uma doença infecciosa que pode ser prevenida com o extermínio de mosquitos transmissores. Qual será? A catapora? Não. A catapora é causada por um vírus que é transmitido pela saliva e pela secreção respiratória. Então, não pode ser a catapora. Cachumba? Também não. Cachumba também é transmitida por vírus que também está presente na saliva e na secreção respiratória. Está transmitido pelo espirro, tosse, falar perto, né? Tossiu aqui na mão. Então, não. Malária. A malária ela é transmitida pela picada de um mosquito contaminado, né? Então, a resposta é a malária. A meningite não, ela também é transmitida pela saliva e pela secreção respiratória e o sarampo também. Mas aí eu queria aproveitar essa questão para a gente dar uma revisada nos tipos de doenças infecciosas. É tudo igual? Não, não é. Existem doenças infecciosas causadas por vírus, existem doenças infecciosas causadas por bactérias e existem doenças infecciosas causadas por protozoários. Vamos ver exemplos dos 3 tipos? Então, vamos citar aqui algumas viroses. Gripe, rubéola, dengue, que é transmitida por um mosquito, mas é causada por um vírus presente no mosquito, quando pica você. Catapora, sarampo, cachumba, herpes, AIDS, cancro, poliomielite, que é a famosa paralisia infantil, e a bendita Covid-19, também é causada por um vírus, né? Doenças bacterianas causadas por bactérias, tétano, tuberculose, hanseníase, que antigamente era chamada de lepra, o cólera, né, que é uma doença muito comum nas zonas mais pobres do planeta devido à falta de saneamento básico, coqueluche, gonorreia, que é uma DST, ela é transmitida via sexual sem camisinha, tá? A cárie dentária é uma doença bacteriana, né? A cárie é uma lesão causada na superfície do dente, devido à corrosão de ácidos, causadas por ácidos soltos por bactérias que vivem na nossa boca, tá? E a meningite meningocócica. Atenção, existe um tipo de meningite que é causada por vírus, tá? Então, existe a meningite viral e existe a meningite meningocócica. Existe vacina, inclusive, para os 2 tipos, são vacinas diferentes, tá certo? Eles fazem vacinas combinadas e elas são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde. E as protozoonoses são doenças causadas por protozoários. Exemplos, a malária, que a gente falou agora na questão há pouco, a doença de Chagas, a disenteria mebiana, a giardíase, a leishmaniose, também conhecida como calazar, e a tricomoníase. E sobre as protozoonoses, a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Por quê, professora? Porque é o seguinte, gente. De tudo que vocês aprenderam sobre os protozoários, o que cai no Enem mesmo, valendo? Doenças causadas pelos protozoários. De tudo que a gente estudou sobre vírus, bactérias, o que mais cai no Enem são as doenças causadas por esses micro-organismos. Como que previne, como é que trata, como é que é a transmissão, ok? Então, se está com pouco tempo para estudar, não vai perder tempo decorando todos os filos de protozoários. Não, gente, foca nas doenças causadas por eles. Como é que previne, como é que trata, como é que transmite. É o principal para o Enem. Nos vestibulares independentes, como da nossa querida, amada, idolatrada UES, às vezes vai cair alguma coisa sobre o ciclo de vida, alguma coisa mais específica, mas normalmente, quando pergunta, é sobre as doenças causadas por esses animais. Então, vamos falar sobre as protozoonoses. A amebíase, ela é causada, ou disenteria amebiana, você já deve ter ouvido falar, fulano está com disenteria. O que é disenteria? É a diarreia, gente. A diarreia, na verdade, é um sintoma de várias doenças. Mas na amebíase, o principal sintoma é a diarreia. Ela é causada por um protozoário chamado Entamoeba histolítica, que vive no intestino humano, tá? E que pode causar febre também, vômitos também.
Como é que ela é transmitida? Através de água ou alimentos contaminados, contato com as mãos sujas, com objeto contaminado. Então, você vai no banheiro, não lava a mão, tá com a mão suja, aí pega na comida, pega na caneta, põe a ponta da caneta na boca, ou então rói a unha, pronto, já foi lá, então a moeba histolítica para dentro de você. Chegou da rua com alimento contaminado, não lavou a fruta, não limpou bem o alimento, a água que está sendo consumida não é uma água tratada, tá certo? Não tem saneamento básico naquela região, o esgoto corre a céu aberto, e essa água suja contaminou o alimento, enfim, entendido, né? Como é que é a profilaxia? Como é que é a prevenção da amebiase? Saneamento básico, tem que ter rede de esgoto, né, gente, para coletar esse esgoto, fazer o tratamento adequado, higiene pessoal e dos alimentos. Então, lavar as mãos depois de usar o banheiro, antes de se alimentar sempre, higienizar bem os alimentos, só consumir água tratada, ok? A doença de Chagas talvez seja a que mais já caiu no Enem de todas as protozoonoses. Ela é queridíssima do Enem, ok? A doença de Chagas. Ela é causada por um protozoário conhecido como Trypanosoma cruzi. Atenção! Tenha muito cuidado para vocês não confundirem agente causador com agente transmissor. Ah, professora, a doença de Chagas é causada pelo barbeiro? Não. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, ela é transmitida pelo barbeiro. Mas barbeiro não é o cara lá que está fazendo o teu corte legalzinho não, tá? Barbeiro é o nome de um inseto, o nome científico dele é o Triatom infestans. Ele geralmente habita em pequenos buracos no tronco das árvores, ou ele pode também habitar naquelas frestinhas, aqueles buraquinhos que ficam nas casas de taipa. Antigamente no interior aqui do Ceará tinha muita casa de taipa. Então ele fica lá. Então, o triatoma que está contaminado, quando ele pica a pessoa, ele geralmente defeca sobre a pele da pessoa. E a picada dele causa coceira. Então, quando você coça, você acaba contaminando o buraquinho lá da picada dele com as fezes dele, com o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma aproveita, entra lá no teu organismo e aí causa a doença de Chagas. Essas fezes do barbeiro, desse inseto, também podem ser encontradas em algumas plantas, como, por exemplo, o açaí, a cana-de-açúcar. Então, outra maneira da pessoa pegar a doença de Chagas é consumindo açaí contaminado, caldo de cana contaminado. Então, tem que ter muita atenção com a higiene dos alimentos nesses locais onde você vai comer o teu açaí, onde você vai consumir o teu caldo de cana, ok? A doença de Chagas também pode ser passada por transfusão sanguínea, tá? Então, se você vai receber sangue e esse sangue está contaminado, o doador era uma pessoa que tinha doença de Chagas, você vai pegar a doença de Chagas. Então, atualmente, nos bancos de sangue, é feita a testagem para a doença de Chagas antes que o sangue seja doado para a pessoa, para que isso não aconteça, ok? E a doença de Chagas também pode passar de mãe para filho durante a gravidez, porque o Trypanosoma ele pode atravessar lá a placenta, beleza? Como é que eu vou combater? Como é que eu vou prevenir a doença de Chagas? Combatendo o barbeiro, então, colocando casas melhores, para que não fiquem aquelas frechas, né, fazendo casas de alvenaria, mantendo as florestas, porque um dos motivos do barbeiro vir parar nas zonas de cidade é quando você desmata a floresta e esse animal vem para a cidade em procura de local para morar, e também a testagem do sangue a ser doado. A leishmaniose, ou calazar, ela é causada por um protozoário chamado Leishmania brasiliensis. Ele é transmitido através da picada de um outro mosquito, que é o flebótomo. Então, ela é muito comum em animais, uma coisa que preocupa muito, né, quem tem bichinho de estimação. E o calazar, gente, ele não passa diretamente do animal para você. Ah, o meu cachorrinho teve calazar, ele vai passar para mim? Ele não, mas se o mosquito picar ele, depois picar você, pode passar para você, tá? Então, existe tratamento, existe vacina contra o calazar, infelizmente ela não é dada gratuitamente. Tem nas clínicas veterinárias, eu não sei dizer o valor para vocês, mas infelizmente ela não é gratuita. E durante muito tempo o protocolo para acabar com o calazar era sacrificar os animais doentes, porque às vezes o tratamento era caro, era longo e não dava resultado. Fora que o animal doente, ele é um reservatório da doença, porque os mosquitos que estão ali naquele ambiente podem picar aquele animal contaminado e depois picar os humanos na casa dele, deixar esses humanos doentes e ainda passar para outros animais da região. Então, a prevenção é feita com combate ao mosquito transmissor. Então, aqueles cuidados que a gente tem com a dengue, para não proliferar o mosquito da dengue, não deixar a água parada, cobrir a caixa d'água, aquela coisa toda, usar repelente, usar inseticida, vale também para
a leishmaniose e para todas as doenças que são transmitidas por picadas de mosquitos dessa maneira, ok? O que mais que a gente pode falar de protozoonoses? A malária também é super cobrada em vestibulares e no Enem. É causada por um protozoário chamado Plasmodium, que é transmitido pela fêmea do mosquito Anopheles. E aí, prevenção, mesma coisa, combate ao mosquito transmissor, né? Cuidado com água parada, cuidado com um pneu, com garrafa jogada no quintal que pode estar acumulando água, tá ok? Por quê? Porque o mosquito se reproduz colocando os ovos na água parada. A giardíase é muito comum em crianças. Você já deve ter ouvido lá, fulano, menina tá com giardia, vai dar remédio para verme. Só que a giardia não é um verme. A giardia é um protozoário, tá certo? É a Giardia lamblia. Ela vive também no intestino. E sim, existem medicamentos que são utilizados para combater as verminoses em crianças que têm substâncias associadas que também combatem a giardia, mas a giardia não é um verme. Ela é um protozoário. Os vermes são animais, ok? Cuidado para não confundir. Como é que é a transmissão da giardia? Água ou alimentos contaminados, contato da mão suja na boca, né? Objetos contaminados, a criança está brincando, pegou o brinquedo sujo, botou na boca. Então, e a prevenção é feita com a higiene pessoal, higiene dos alimentos, saneamento básico, que a gente já vinha falando, tá? E a tricomoníase, a última protozoonose que a gente vai falar agora, ela é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Como o próprio nome está dizendo, ele normalmente vive na região da vagina e ele causa ardência, dor durante a relação sexual, muita coceira. Ele é transmitido pela relação sexual sem camisinha, sem preservativo, e aí a prevenção é a própria relação sexual com camisinha, ok? Só com preservativo, tá, gente? Vamos voltar para as questões? Vamos lá. Questão da UERJ de 2012. O aumento da poluição atmosférica, especialmente pelo acúmulo de gases do efeito estufa, como o CO2, que é o gás carbônico, tem acarretado a elevação da temperatura global. Alguns seres vivos, no entanto, apresentam um metabolismo capaz de fixar esse gás em matéria orgânica. Como é que isso é feito, gente? Através da fotossíntese. Na fotossíntese, o organismo vai absorver o gás carbônico para, juntamente com a água, transformar esses ingredientes em glicose. Em condições ideais, o grupo de organismo com maior capacidade de fixar o gás carbônico desses aí é o fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Bom, seguinte, quando você pega o conjunto de todos os micro-organismos, né, organismos microscópicos que vivem na superfície da água, você chama tudo isso de plâncton. E você divide esse plâncton em dois grupos, o zooplâncton e o fitoplâncton. Os zooplânctons são seus organismos heterótrofos, que são microscópicos, então bactérias, protozoários, microcrustáceos, ok? E o fitoplâncton vai ser formado pelas algas unicelulares e bactérias fotossintetizantes. Gente, o fitoplâncton ele é responsável pela maior fixação de carbono do planeta e também pela maior produção de oxigênio do planeta. A gente escuta muito que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não é. O pulmão do mundo são os oceanos, porque o fitoplâncton, as algas unicelulares presentes nos oceanos, é que produzem a maior quantidade de oxigênio para a nossa atmosfera. Então, pelo amor de Deus, gente, salva os oceanos, não fica jogando lixo na praia, hein? Nada de jogar canudinho plástico, essas coisas. Não, nada de esgoto no mar também não, tem que tratar a água, tá certo? E quando for para a praia, leve seu saquinho, recolha seu lixo e traga de volta. Ai, ai, ai. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Goodbye, au revoir, adiós. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, tá? Compartilhem, podem indicar para outros amigos que não sejam da nossa escola. Fiquem à vontade. E para os alunos da escola Joaquim Moreira de Souza, depois eu compartilho com vocês esse material em PDF e a gente se vê em sala de aula virtual ou presencial, não sei. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.